Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Renata Franco Barbosa. Renata, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Renata, estamos no inverno e nesse período do ano muitas guloseimas fazem parte das mesas dos brasileiros, principalmente comidas quentes. E algumas pessoas acabam deixando de lado frutas, verduras. Isso é bom? Nunca é bom deixar algum tipo de alimento, principalmente frutas, verduras e legumes, que eles são nossos alimentos reguladores. Essa tendência nossa de comer comidas quentes é por conta também, né, da nossa temperatura, que a gente tenta regular a temperatura normalmente porque está mais frio. Então a gente come mais, e o que a gente pensa em comer mais geralmente é comidas tanto quente por ir ao fogo mesmo, né, tanto quente de a questão de mais calorias, porque a gente precisa de mais energia. Então isso não é prejudicial. Existem agora muitas feijoadas, muitos pratos que a gente diz serem pesados, até mesmo para a digestão. Uhum. E são comidas que têm, eu acho, um teor de substância maior, mas também mais caloria. Isso não atrapalha em nada? Não, a questão é o exagero, o excesso. Principalmente a gente tem que viver a cultura, eu acredito dessa forma. A feijoada, a gente pode ter a oportunidade de ter esses pratos agora que é típico, né? Do clima, tudo, mas com moderação. A gente precisa incluir o legume, a verdura, que às vezes a gente deixa de lado, a fruta, no inverno, porque a gente prefere mais um chá, um leite quente do que um suco. Mas tem a opção de fazer uma verdura refogada, a sopa, que é super nutritiva, pode ter carne, pode ter legumes, verduras, e não incrementar muito. Aí eu vou fazer uma sopa, eu coloco um queijo prato, que é um queijo amarelo, coloco creme de leite. Então é essa tendência que a gente tem que prestar atenção, né? Para não ou ganhar uns quilinhos a mais nessa época, né? Que geralmente por aumentar calorias a gente extrapola. Isso pode acontecer? A hora que normalizar a estação, passar esse frio, a pessoa perceber que ela está brigando com a balança? Isso, E tem uma questão também, não só de o corpo gastar mais energia para manter a temperatura, mas uma questão emocional mesmo. Tem estudos que falam que o inverno você quer mais sentir acolhido, tem aquela questão do quentinho, então você tem uma substituição aí, né? É mais pro lado emocional da comida, do clima, de se sentir frio mesmo, né? E você querer algo que vai te esquentar. Então essa questão do inverno, a gente não só aumenta o apetite por conta de ter que manter a temperatura, mas aumenta porque o clima, né, em torno do inverno propicia a gente comer mais. E comer mais, tem o fondue, né? Chocolate com fruta, mas aí tem chocolate, tem creme de leite, tem pão, tem queijo. Aí você pode usar um queijo branco, você pode usar uma torrada integral, uma carne magra. Então tudo você pode tentar diminuir a quantidade de calorias. Então tem alternativas. Tem alternativas para você não ter o susto no verão, né? E a atividade física diminui também. Então, quem faz atividade física regular tende a diminuir porque está frio. Quem faz uma caminhada, quando esfria, pensa em não ir. Aí a nossa atividade física naturalmente diminui também. Então, mais uma coisa que faz com que você ganhe peso. É bom manter a atividade física apesar do frio, né? É bom manter a atividade física. Tem gente que até prefere fazer atividade física no frio, mas você não vê tanto isso. Você vê as pessoas começando atividade física no verão, principalmente porque engordou no inverno. Como lidar com preços de produtos agora no inverno? Muitas vezes legumes, frutas acabam tendo um reajuste de preço. Uhum. Tem algumas verduras que não resistem ao frio, mas hoje em dia a gente tem bastante recurso de produção e sempre a gente precisa estar pesquisando preço. A gente tem alimentos da época e esses alimentos são mais baratos e a gente tem, graças a Deus, uma variedade muito grande de alimentos.
E então a gente pesquisando, comprando na feira, às vezes, sai mais barato e você não precisa dar essa desculpa de não comer por conta do preço também, que às vezes acontece. Ficar sem esses alimentos, o organismo sente falta de alguma coisa, de proteína, de vitaminas, que estão nessas frutas, nesses produtos que às vezes as pessoas deixam de lado? As frutas, verduras e legumes, elas são ricas em vitaminas e sais minerais. Eles são alimentos reguladores do nosso corpo. Então, independente da idade, independente da estação, eles não têm um valor maior do que o outro. Eles são necessários diariamente na nossa alimentação. A gente precisa entender que a alimentação saudável, ela precisa ser equilibrada, e equilibrada em quantidade e em variedade. Então, se eu supro a variedade, eu tenho uma alimentação saudável. Se eu tenho um equilíbrio na quantidade, eu tenho uma alimentação saudável. Então, em todo tempo, em qualquer idade, a gente não deve ficar sem frutas, verduras e legumes por conta dessa regulação que eles fazem. Eles são extremamente importantes. Aquelas pessoas que sempre dão um jeitinho para escapar disso, devem ficar atentas. Precisa fazer uma reeducação alimentar, é importantíssimo. E agora que você falou de questão de saúde, eu lembrei, o hipertenso precisa tomar cuidado com o sal nessa época, porque a tendência da pressão é aumentar no inverno. Então é uma dica legal o hipertenso prestar atenção, além do excesso de calorias, também que prejudica, mas principalmente na quantidade de sal. Quantidade de sal. Para não aumentar a pressão, porque a pressão naturalmente já aumenta por causa dessa vasoconstrição que tem por conta do frio. Nesse período agora, como colocar na dieta? Às vezes as pessoas preferem uma coisa quentinha, como você mesmo diz, mas como ter assim de manhãzinha uma fruta, ou até mesmo um suco, logo de manhã, ou no decorrer do dia, quando está frio? Deixar isso dentro da dieta. Isso. Eu sou suspeita, porque a gente sempre dá dicas, mas é uma coisa que eu gosto também. Por exemplo, banana com canela, no micro-ondas, é a mesma quantidade de calorias, ela fica quentinha, é uma delícia. A maçã, você coloca ela no forno com um pouquinho de mel, ela também fica uma opção gostosa. E fazer, por exemplo, uma banana amassada com aveia. Tem alimentos que eles são mais quentinhos, vamos colocar assim, né, para o pessoal entender, do que uma laranja, um maracujá, que é mais cítrico. Então, a banana é mais quentinha, vamos dizer assim, né? Então, você, dentro do teu paladar, dentro das suas preferências, você consegue encaixar esses alimentos no café da manhã, ou fazer uma verdura, faz ela refogada no almoço, não faz ela como salada, mas faz ela refogada, faz a sopinha à noite, cheia de legumes, né? Toda colorida. Então, existem alternativas. Existem alternativas. No caso do exagero, nessa época do ano, que acontece muito, isso pode fazer mal também? Sempre o excesso, ele é prejudicial. Você, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem tendência a engordar, mas excede em gorduras e açúcares, você pode ter um diabetes, uma hipertensão, e aqueles que têm essa tendência vão, além desses problemas de saúde, ganhar peso. Então não é legal para ninguém. É bom comer bem, mas também se preocupar com a saúde no inverno. Com certeza. Tem aí as nossas comidas típicas que podem ser apreciadas com moderação. Tá certo, Renata. Eu agradeço a sua participação. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a nutricionista Renata Franco Barbosa.